Olá, sejam muito bem-vindos a essa plataforma do pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. A gente está diante dessa série de mensagens com o nosso desejo que você, no meio dessa pandemia, no meio de tudo que a gente tem passado, você adquire novos hábitos que possam te aproximar mais de Deus, hábitos que vão gerar uma intimidade maior com o Senhor, uma intimidade na qual você possa desfrutar o resto dos seus dias, nessa presença maravilhosa de Deus. Que esse tempo seja um tempo muito bem usado, um tempo precioso, na qual você reveja os seus valores, na qual você reveja os seus hábitos, e você possa adquirir aquilo que o Senhor deseja, a vontade do Senhor sendo concretizada na sua vida. Esse é o nosso desejo. Por isso a gente está falando de disciplinas espirituais. Disciplinas porque elas precisam de esforço, não é natural na gente. E espiritual porque é algo que o Espírito Santo de Deus faz em nós. É Ele que gera isso em nós e transforma a nossa vida de dentro para fora. E a gente tem falado que a disciplina espiritual é esse lugar onde a gente prepara a terra para Deus lançar essa semente. Essa semente, ao encontrar a terra fértil, preparada, ela germina e ela cresce, frutificando. E a disciplina espiritual, portanto, a gente tem falado, não é um desejo nosso de buscar o favor de Deus ou merecer o favor de Deus, mas é por gratidão a esse Deus, nós buscamos profundidade no relacionamento com Ele, e é nessa profundidade do relacionamento com Deus que nós acabamos por ter essa revelação mais profunda de quem Ele é, nós acabamos por entender um pouco mais de quem Deus é, e ao compreender isso, a gente acaba sendo transformado. Ninguém que tem um encontro pessoal com Jesus sai da mesma forma. Por isso nós vamos insistir na busca por disciplinas espirituais, novos hábitos. E a gente tem feito isso através de algumas narrativas que estão na nossa vida e que a gente necessariamente precisa confrontar com as narrativas de Jesus e aprender com Jesus, ou assumir as narrativas de Jesus para a nossa vida. E hoje a gente quer contrapor uma narrativa cultural, e muitas vezes é uma narrativa reafirmada no âmbito familiar, cultural, essa narrativa cultural, porque mostra o que é mais importante, e familiar um pouco mostra aquilo que tem mais valor para nós. E uma coisa que é uma narrativa que está um pouco impregnada no nosso coração e na nossa mente, é que aquilo que nós fazemos, nós devemos buscar influência e prestígio. Nós não vamos fazer algo que não gere de alguma forma prestígio, reconhecimento, que não gere na vida das outras pessoas admiração. Muitos dos jovens, ao buscar uma faculdade na qual deseja fazer, não o fazem pelo propósito pelo qual pode ter no mundo, a diferença que pode fazer na vida de pessoas, mas o fazem na perspectiva do prestígio, do reconhecimento, o fazem na medida que podem influenciar mais pessoas, esse poder e essa grandeza que nutre o coração humano. Uma perspectiva familiar é quando as famílias insistem com as crianças e os jovens a fazer troca de interesse. Olha, se você fizer isso, eu não vou te dar aquilo. Olha, se você fizer aquilo, eu te dou aquilo. E a gente vai até uma certa idade, ok, mas depois isso vai sendo ensinado, vai sendo deixado como marca no seu coração, e ele vai entender que ele vai fazer algo para merecer, ele vai fazer algo e vai muitas vezes fazer das pessoas a sua utilidade. Vai conversar com certas pessoas para os seus interesses. E assim ele vai firmando seus relacionamentos e a sua posição no mundo. Essa não é a melhor forma de se relacionar com o mundo. Não é essa forma do reino de Deus. Não é essa forma que Deus deseja que a gente viva. Não é essa forma que traz transformação real nas nossas vidas. Essa transformação interior impacta a vida de outras pessoas. Por isso, a narrativa de Jesus é a narrativa que se encontra em Marcos capítulo 9, versículos 33 a 37, que diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes:
O que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus perguntou para os discípulos. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Eles estavam discutindo no caminho. Aquele grupo de pessoas que se reuniam ao redor de Jesus seguia Jesus. Eles viam Jesus como mestre, eles viam Jesus até como Senhor num determinado ponto. Mas eles estavam se comparando um com o outro. Eles estavam tentando entender quem era o melhor, quem era o primeiro, quem era o mais importante, quem era o líder, quem era aquele a quem tinha mais prestígio diante de Jesus, quem sabe aquele que iria proceder no seguimento de Jesus ia ser o grande líder. Eles estavam numa perspectiva de prestígio e reconhecimento diante de Jesus, e Jesus então diz para eles, ele vira para os 12, chama os 12 e diz: se alguém quiser ser o primeiro, se alguém quiser ser o melhor, se alguém quer ser o mais importante, se alguém quer influenciar, se alguém quer poder, esse alguém será o último e servo de todos. Jesus contrapõe a grandeza, o poder e por meio da sua própria vida, ao morrer na cruz, ele está dizendo que o verdadeiro poder, a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço abnegado ao outro. Está no reconhecimento de fazer as coisas sem ser visto por ninguém, sem ser reconhecido, sem ser elogiado, porque uma coisa que sempre de novo nós temos que cuidar é o orgulho que adentra o nosso coração. Por isso a prática da disciplina espiritual, serviço, é a prática que nos leva a quebrantar o nosso eu, a quebrantar o orgulho e a viver a realidade do reino de Deus. Que sabe, lá no Sermão do Monte nós destacamos isso, lá no capítulo 6, as obras de justiça, Jesus ensina aos seus discípulos, olha, quando vocês derem esmola, quando vocês forem generosos com alguém, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. Quando vocês orarem, não levantem em público e orem em voz alta como os religiosos fazem, mas ore ao seu Pai que está em secreto, e em secreto eles o recompensará. Quando jejuarem, limpem o rosto, arrumem o cabelo, para que apenas o seu Pai que te vê em secreto, te recompense em secreto, porque o Pai o vê e o Pai o recompensa. Nós somos guiados na nossa sociedade por reconhecimento, poder e grandeza. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o verdadeiro poder está naquele que serve e não é reconhecido por ninguém. A verdadeira grandeza está naquele que é humilde e não precisa ser super inflado pelos outros, porque isso só acontece para nosso orgulho e para nossa própria exaltação. Jesus destaca dentre os discípulos uma criança. E a criança é o símbolo daquela época de alguém que não tinha prestígio, alguém que não tinha como trabalhar, por isso não tinha riqueza, por isso não tinha uma posição. A criança ela não tinha direito a assento algum, a criança ela não tinha direito a voz nem vez. A criança ela era totalmente dependente. E com isso, num texto paralelo, lá em Mateus, capítulo 18, Jesus vai dizer, se vocês não se converterem semelhante a uma criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. E ele está dizendo, se vocês não mudarem a mentalidade de vocês, não serem transformados na sua mente e no seu coração, de ser vulnerável como uma criança, de ser humilde como uma criança e totalmente dependente da graça de Deus, como a criança, vocês não vão ver o reino de Deus, porque ninguém entra no reino de Deus por mérito ou por conquista, mas por pura graça de Deus. E ele termina dizendo, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E aqui Jesus está dizendo um paradigma importante para essa disciplina do serviço que eu quero encorajar você a viver. Ele está dizendo, quando vocês fizerem algo a alguém, façam em meu nome, como se fossem eu.
Nós vamos no nome de Jesus, nós fazemos como se fosse Jesus, representantes de Jesus nessa terra, e nós o fazemos por obediência. Mas quando nós fazemos a alguém algo bom, a gente está fazendo como se essa pessoa, receptor dessa bondade, dessa generosidade, fosse Jesus. Se todas as pessoas da nossa volta nós enxergássemos Jesus nelas, essa imagem e semelhança de Deus nelas, então a gente ia servir de todo o nosso coração e a generosidade ia transbordar no nosso coração, não para ser visto, porque aquele que foi abençoado viu o que nós fizemos, e isso basta. Nós o abençoamos, ele foi alvo do nosso amor, da nossa generosidade, e isso basta. Que Deus abençoe você na prática do serviço, gerando humildade no teu coração e vivendo o reino de Deus como expressão dessa disciplina maravilhosa de Deus, que é o serviço. Ele inverte a lógica do poder e da grandeza, mas faz algo incrível nas nossas vidas à medida que a gente muda esse hábito, buscando só o reconhecimento que vem do Senhor. Deus abençoe o teu tempo de pequeno grupo, compartilhem, orem a respeito disso. Desafio você a praticar o serviço no cotidiano da vida. Deus abençoe. Até a próxima.